nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado do nosso querido amigo e pastor Silvio de Oliveira. Bem-vindo, pastor. Muito agradecido, pastor Kenji, meu amigo, nosso amigo, amigo da nossa Igreja Batista Nova Vida. Então, pastor, é uma alegria mais uma vez estarmos em mais um programa que tem cada vez mais tido uma audiência, até pelos temas que nós temos escolhidos esses dias, né? Então, é bem favorável que muitas pessoas venham a pensar, né, a meditar em tudo o que nós conversamos, pastor. Amém. Quero dizer a você que o nosso programa, ele é composto, né, ele é feito com entrevistas, debates, bate-papo, e ultimamente nós temos batido um papo, né, eu e o pastor Silvio temos batido um papo a respeito de temas da nossa fé. Hoje nós vamos conversar, vamos bater um papo, veja, um bate-papo sobre quebra de maldições, né? Então, a grande pergunta que nós devemos nos fazer é se o crente deve buscar quebrar as maldições, né? Que dizem que ele tem que quebrar, né? Algumas vezes nós encontramos aí crentes enfrentando lutas, batalhas, dificuldades na vida, e alguém chega e diz, olha, é porque você tem aí um problema no passado, né? Que você precisa quebrar essa maldição que foi proferida por uma autoridade na sua família, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, então você tem que buscar essa quebra de maldição, né? O pastor Silvio já ouviu falar sobre isso? Parece que até tem seminários que ensinam como quebrar maldição, é isso? Exatamente, pastor. É interessante que até nesses dias mesmo da pandemia que temos enfrentado aí, nós ouvimos muito falar sobre até propriamente maldições mesmo, porque como o pastor mesmo comentou, existem vários tipos de maldições, né? Maldições proferidas, maldições mandadas, né? Que, inclusive, eu acabei fazendo um curso uma vez, fui convidado, É mesmo? curiosamente, fui fazer esse curso, não só de quebra de maldições, mas era um curso de libertação que falava de vários assuntos, né? E É cura eu interior também, né? Cura interior, a Por libertação é cura interior, interior. quebra de maldição, tem vários temas. Na verdade, o curso era 7 semanas de libertação, né? E, na verdade, eu aprendi, assim, muita coisa sobre a Bíblia, a palavra de Deus, mas eu entendo, pastor, que nesse tema de libertação, ou seja, de quebra de maldições, nós temos que buscar um equilíbrio na palavra e realmente confirmar realmente tudo o que formos aprender com relação a isso, a quebra de maldições, está na palavra. Não partir para extremos, porque é muito perigoso, senão tudo vamos imaginar que é maldição. Não, isso aí foi uma maldição. É muito perigoso esse tema, mas ao mesmo tempo interessante para que nós possamos viver a palavra todos os dias da nossa vida, né? Vivermos o dia a dia ali realmente o que é maldição, o que não é, o que é uma Uhum. coisa normal, o que é uma coisa natural do dia a dia da nossa rotina, do nosso cotidiano. Então eu creio que é interessante esse tema, mas ao mesmo tempo um pouco perigoso. Bom, a gente tem que conversar sobre coisas perigosas, né? Falamos sobre batalha Exatamente. espiritual, né? Bom, mas apenas para o nosso querido ouvinte, né, possa se situar, esse tipo de... Ele faz parte do movimento de batalha espiritual, a quebra de maldição, né? Então, o que é? Né? Então, alguém no nosso passado que tem algum tipo de autoridade sobre a sua descendência, profere uma maldição sobre a sua descendência. Por exemplo, alguém que diz assim, olha, se vira para o seu filho e diz, olha, você nunca vai prestar para nada, você nunca será bem-sucedido. E aí, então, se configura uma maldição, né, de alguém que tem uma autoridade paterna, uma autoridade reconhecida, que lança uma palavra, né, como essa, né, para o seu descendente, para o seu filho. E aí, a partir daí, então, se observa que na vida desse filho, né, nada dá certo, ele não consegue nada, não é bem sucedido, etc. e tal.
segundo alguns, mesmo se convertendo, ele continua com essa sina, e aí ele precisa fazer algo que ele chama de quebra dessa maldição proferida pelo seu pai, pelo seu avô, enfim. Né? No seu seminário, no seminário que o irmão fez, lá no 7 semanas, o que é que era necessário fazer para quebrar a maldição? Não vou falar nem que está certo nem que está errado, apenas o que era ensinado para quebrar uma maldição. Bom, pastor, em primeiro lugar, maldição, muitas vezes pessoas entendem como uma mística ou alguma feitiçaria, alguma coisa, mas, na verdade, maldição não é nada disso. É o contrário de bênção, ou seja, algo que é bendito, que é falado, né? Então, maldição é algo que foi mal falada, mal colocada. Então, dentro das maldições, quebra de maldições, naquilo que for proferido contra a vida do cristão, do crente, né? Então, para que essa maldição seja quebrada, a pessoa não pode dar margem ao que está falando, entendeu? Então, isso seria uma quebra de maldição. Por exemplo, a pessoa se torna um cristão, mas ele ainda continua fazendo alguma coisa errada. Alguém sabe, aí não que está lançando uma maldição, mas está dizendo o que ele está fazendo errado. Isso seria como uma maldição, né? Fala assim, não, você se tornou um cristão, mas está roubando, um exemplo, entendeu? Então é como se fosse uma maldição. Aí, se não tiver margem, ou se a pessoa lançou uma outra maldição, falou, volta para aquela pessoa. É isso que eles ensinam, né? Na verdade, eu não aprendi, porque nesse sentido eu não concordo muito, né? Porque senão a gente vai ficar preocupado com o que todo mundo fala da gente. E outra, o próprio pastor mencionou antes, né, de um texto que o apóstolo Paulo diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas, pastor, eu tive uma experiência esses dias, né, com um irmão da igreja que me contou um sonho, e eu creio que dentro dessa quebra de maldições, Deus ele pode mostrar algo na vida de alguém através de uma revelação, através de um sonho. E isso é bíblico. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos, né, Deus derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne, aqueles que creem exatamente. E esses terão sonhos, terão visões, mas muitas pessoas têm o sonho, têm a visão, mas ela não entende. Mas para algumas pessoas Deus dá o dom da interpretação. E ali esse irmão me contou no sonho, Deus me deu a interpretação do que seria uma quebra de maldição. Esse irmão teve um sonho que uma irmã da igreja, ela estava com assim algumas imagens, ou seja, alguns chamados ídolos na Bíblia, né? E esses ídolos, na oração, eles quebravam, né? E aí me veio na mente Abraão, antes Abrão, né? O pai dele, Terá, era construtor de ídolos. E sendo construtor de os ídolos eram a herança, né? O ídolo antigamente, ali na época de Terá, de Abrão, o ídolo é uma herança, tanto que, se eu não me engano, Raquel, ela fugiu com os ídolos, porque era herança, né? Os ídolos do pai dela, né? Do pai dela, que era Labão. herança. Labão fugiu. Então, eu creio que Deus me mostrou, nesse sonho que o irmão me contou, que ela estava com algum problema com o inventário. E eu nem pensava nisso, né? Esses dias faleceu o pai do marido dela, e provavelmente, eu não sei, né? Porque Deus é quem sabe, né? Nós apenas nos colocamos como instrumento de Deus, né? Para entender muitas vezes o que Deus está falando, mas dentro da palavra. Tanto que Deus me levou até Abrão, até Terá, né? Dentro da palavra, que os ídolos eram herança, e muitas vezes pessoas trazem algo assim material, né? Material físico, se apegam em coisas materiais, tudo por causa de uma herança. Eu creio que foi dessa forma, né? Uma opinião minha, mas eu creio assim, que tudo que é quebra de maldição vem através da palavra, porque a própria palavra é a revelação de Deus, né?
Sim, assim, só apenas para o pessoal saber como que é. Eu também participei de um seminário de libertação, Sim, enfim. Eu lembro que no nosso curso, no nosso seminário, para quebrar a maldição, eu participei para conhecer, né? sim, Se preenchia um formulário enorme, né? Então a pessoa era entrevistada, né, por alguém que estaria ali conduzindo todo aquele momento, e esse formulário, ele perguntava tudo, a respeito de tudo, por onde passou, o que fez, o que deixou de fazer, etc. Assim, detalhes, assim, se passou por outras religiões, o que fez nas outras religiões, né? Foi batizado, não foi batizado, enfim, um formulário enorme, enorme, que levava-se muito tempo, né? Para que, então, se procedesse, vamos assim dizer, a libertação, a quebra de maldições. Eu não sei se foi assim no seu seminário também. sim. Na verdade, o formulário que me passaram não foi tão longo, não. Não sei se é porque é um seminário diferente, mas eu creio que sim. Mas o que foi passado de formulário, na verdade, já entrou em cura interior, que também não deixa de ser uma quebra de maldição, né? E eu acabei fazendo também no início desse curso, depois eu acabei participando e me convidaram para palestrar, né, sobre quebra de maldições no sentido de cura interior. E é interessante, pastor, que algumas situações batiam, né, na ministração. Você vai ministrar a palestra e, de repente, alguém que está ali fala, puxa, aconteceu comigo isso, né? Teve um jovem, né, que muitas vezes, né, pessoa com esse formulário namorou, né, teve um passado, casou, mas muitas vezes o casamento sempre com aquele problema, tal. E nessa ministração, esse jovem veio à mente dele que a ex-sogra dele, né, ficou com uma foto dele e achou que essa foto era para que ela fizesse algo, né, de maldição, ou seja, de que precisasse de uma cura interior. E veio na mente dele. E, às vezes algumas coisas coincidem, né, nesse sentido. Mas por isso que eu digo, pastor, que é muito perigoso, senão é perigoso a pessoa ficar bitolada, sabe? Tudo achar que do passado aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Aí vem contra a própria palavra, de quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se Exatamente, passaram, exatamente. e tudo se fez Exatamente. novo. Essa dificuldade que a gente tem enfrentado, né? Por quê? Porque precisa se recorrer à palavra de Deus para entender o que é a verdadeira quebra de maldição. Mas ainda voltando, sem ainda nós julgarmos nada, mas Sim, a gente sabe que, por exemplo, eles tratam da quebra de maldição familiar, maldição hereditária, sim, falam da maldição familiar, maldição hereditária. Então, sempre houve um bêbado na família, então sempre haverá um bêbado na família. Então, maldição hereditária. Maldição de nome, né? Quando a pessoa, nós vivemos num país de origem, tradição católica, apostólica, romana, então nós tivemos aí muitos nomes ligados a essa fé, né? A fé católica, né? exatamente. Maria de Fátima, Maria Aparecida, etc. Então eles alegam que é necessário também quebrar essa maldição dos nomes, né? Maldição de objeto também, né, como o irmão falou, dos Sim, sim. ídolos e imagens, ou talvez até lembranças que vêm de outros países, tidos como pagãos, não sei, né? Então precisa se quebrar não somente o objeto em si, queimando, quebrando, como também precisa se fazer uma série de coisas para quebrar a maldição. O que o irmão acha disso? Né? Maldição de nome, maldição de objeto, maldição hereditária. Olha, Existe mesmo para o crente? então, é tudo uma questão de opinião, e a minha opinião, eu acredito que não necessita de nada disso, pastor, porque é, a própria palavra católico quer dizer universal, né? Entendeu? Então, a única questão é de entendimento. Existem algumas situações, pastor, que se torna até irônica, né? Dentro de um entendimento de cada um, né? Por exemplo, numa roda assim de conversa, um bate-papo na igreja, né? Não na nossa igreja, né? Graças a Deus que Sim, sim.
nos numa outra corredores. igreja, numa outra igreja, e de repente tinha um irmão careca. Aí o outro falou assim, não, mas isso é genético. Eu falei, mas Deus não quebrou a maldição? Deu para entender, pastor? Então acaba se tornando uma coisa irônica, né? Assim, algo que leva um mal entendido dentro da palavra de Deus. Então é muito perigoso, sabe? Por isso que eu falo que é perigoso no sentido da palavra de Deus ser desvirtuada, assim, sabe? Nas nossas vidas, na vida. E interessante que eu fui para o seminário, pastor, não no sentido de ministério pastoral, mas para não só aprender a palavra da forma correta, mas também ensinar, entendeu? Uhum. Ensinar a palavra de uma forma que não venha denigrir a religiões, que não venha, sabe, falar mal de um, de outro, até porque Jesus ele não veio falar mal de ninguém, ele veio Uhum. apenas trazer salvação, e complementar, aliás, completar o evangelho que começou, né, com a igreja, né, com o próprio Jesus começou o evangelho, né? Então, a minha preocupação sempre foi essa, pastor, de estar ensinando as coisas corretas. Então, eu tenho visto muitas coisas irônicas nesse sentido de libertação, né, mas não criticando, é que é uma coisa que acontece, por isso que eu digo que é Uhum. perigoso. É, porque esse tipo de coisa cria uma dependência muito perigosa, né? As pessoas Exatamente. começam a depender desses ministradores, né? Começam a depender, porque a qualquer coisa que dê errado, vão achar que ainda tem uma pendência no passado, precisam descobrir Ex essa pendência no passado, e aí é uma exatamente. tortura, aí tem que buscar esses trabalhos de libertação, vai procurar e vai, né? Então, vai ter que pedir perdão em nome do avô, porque o avô proferiu essa maldição, aí depois continua a vida errada, então vai ter que pedir perdão então em nome do bisavô, depois do trisavô, do tataravô, até chegar a Adão, né? Vai É. acabar chegando a Adão, Quer né? dizer, acaba tão dependente que acaba respondendo pelos outros, né, pastor? Exato, né? Exato. Então, é essa grande questão que nós temos que pontuar, né? Por isso Exatamente. que eu concordo com o pastor Silvio, né? De que é a palavra de Deus que nos aponta o caminho da nossa libertação e da quebra de todas as maldições, que está em Cristo Jesus, né? O texto que o irmão citou está em 2 Coríntios, eu quero até que você que está nos assistindo anote esse texto, né? Para você pensar, né? Para você refletir, né? Quando você pensar em quebra de maldições, pense nesse texto, 2 Coríntios 5:17, quando Paulo diz, ou escreveu, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, nós somos novas criaturas, né? Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos templo do Espírito Santo. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ora, se o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, não há nenhuma maldição que possa continuar a teimar, a estar nos prejudicando. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos separa da antiga vida, né? Ou o sangue de Jesus tem todo o poder ou não tem todo o poder, né? Ou Jesus tem todo o poder ou ele não tem todo o poder. Se ele realmente nos libertou, né? Temos que viver na liberdade com que Cristo nos libertou, então nós somos libertos, né? Mas ocorre que existem essas situações que por vezes trazem confusão, né, no meio do nosso povo, não é, pastor Silvio? Tanto traz confusões, como também muitas dúvidas, e é isso que faz as pessoas irem atrás de revelações, pastor. Porque muitas vezes, não entendendo a palavra, né, acabam querendo buscar uma palavra. Ah, aquela pessoa tem uma palavra, né? Na verdade, cada pessoa que tem Cristo tem a palavra, porque Jesus é a palavra, né? Ele é o verbo que se fez carne. E eu gosto muito do Evangelho de João, no capítulo 8:32, quando Jesus diz, né, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus é a própria verdade que liberta. Mesmo sabendo que muitas vezes a libertação de uma pessoa, não basta a pessoa aceitar Jesus, né? Não é assim, assim, num passe de mágica que a pessoa já está liberta. Não, eu creio que
a partir do momento que ela vai entendendo o conhecimento da palavra, que é o próprio Jesus, que é o próprio Deus falando conosco, cada dia Deus vai acrescentando nela a fé, né, em Jesus Cristo, que com certeza a fé traz o conhecimento para que cada dia ela se sinta livre, se Uhum. sinta que uma pessoa livre, que é liberta, não fica presa em, em opiniões, né, que outras pessoas dizem com relação à palavra ou revelações. Mas uma coisa que é interessante, pastor, também que eu digo que, assim, com relação à quebra de maldições, é interessante nós mesmo, né, quem não conhece um passado, né, entender como foi o passado, não para que uma maldição seja quebrada, mas para que não se repita, né? Porque muitas vezes nós, mesmo entregando a nossa vida para Cristo, nós estamos fazendo coisa que os nossos antepassados faziam, nós não sabíamos, mas a partir do momento que nós ficamos sabendo como que era, aí sim nós temos que procurar não ir no caminho errado. Até porque aqui em Êxodo 20, Deus fala: eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração, mas faço misericórdia até 1000 gerações. Ou seja, muitas vezes, né, eu creio que por uma falta de conhecimento, até de uma espiritualidade da palavra, as pessoas acabam cometendo erros dos próprios pais ou dos antepassados, não com relação aos antepassados que não conheceram, mas às vezes do próprio pai, dos pais, né? Interessante que eu tinha uma mania assim, de refrigerante, o PET, quando estava no fim, eu pegava e virava, assim, né? E meu filho começou a pegar esse costume, né, de pegar e estava no fim, aí um dia a avó falou para ele, né, não faça isso, né? E ele pegou e disse assim, ah, mas meu pai faz. Entendeu, pastor? Eu creio, assim, em quebra de maldição no sentido de uma educação, de um respeito, Perfeito, que se perfeito, deve exatamente. ter. Se deve ter, mas não de uma mística, de quebrar algo que você não sabe o que era, como que aconteceu, e querer até tentar adivinhar o que era. É complicado, né? É isso aí, Bom, pastor. eu estava lembrando aí de uma irmã, né? Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Uma Sim, irmã, ela fazia parte de uma outra religião que não tinha nada a ver com a cristã, e ela sim. estava numa fila, né? Onde as pessoas iam pedir para o feiticeiro fazer uma obra, né? Um feitiço, né? E ela estava na fila e ela ouviu a pessoa que estava na frente pedindo um feitiço contra um cristão, né? Sim. E o feiticeiro teria virado para essa pessoa ele é cristão? Ele é crente? Ele falou, então desiste porque não pega nada. Feitiço Tá contra vendo? crente não pega nada. Aí ela estava na fila, né? Falou, Sim. mas se não pegam nada para crente, então significa que o crente tem mais poder, tem mais força. Ela saiu da fila e foi se entregar a Jesus numa igreja evangélica, né? Então Olha, veja só, né? Assim, nós não devemos temer. É o que Paulo nos ensina lá em Romanos 8:31, né? Se Deus exatamente. é por nós, quem será contra Quem será nós, né? contra nós? Nós temos que ter essa fé firmada em Cristo Jesus, apesar das pressões que vêm contra nós, e entender que não cabe maldição para a vida do crente o verdadeiro crente em Cristo Jesus, né? Aqueles que Sim, realmente foram lavados pelo sangue de Jesus são novas criaturas. Então não cabe a encantamento, né? Não é isso? Não cabe exatamente. encantamento contra o arraial do Senhor, contra o povo de Deus. Então, eu quero encerrar aqui, né? Já temos o nosso tempo Puxa, já se esgotando, né? Mas espero que você que nos assiste tenha aproveitado o nosso bate-papo, é um bate-papo, né? Apenas estamos comentando aqui. E eu quero agradecer, viu, pastor Silvio? Muito obrigado por sua participação, por sua agradeço. colaboração aí, viu? Eu que agradeço, pastor. E olha, tem gente que vai falar que pena que terminou, porque esses assuntos, é, na hora que começa a pegar, assim, sabe, bem a conversa, aí acaba terminando. Mas
você que está nos acompanhando aí, nos acompanhe no próximo programa. Sempre vai ter um assunto bom, né, pastor? Sempre vai ter, pode ter a parte B dessa nossa conversa, Com não tem certeza. problema nenhum. Basta você pedir a nós e voltaremos, então, com esse tema. Muito obrigado a você pelo seu carinho da sua audiência, que Deus te abençoe muito. Muito obrigado, pastor Silvio de Oliveira. Muito obrigado, Igreja Batista Nova Vida, pelo patrocínio deste programa. Obrigado, Senhor, por dar essa oportunidade para que nós estejamos aqui conversando a respeito de coisas do reino de Deus através desse recurso que temos na Vox TV Oficial. Deus abençoe a todos e um grande abraço e até o próximo programa, se assim Ele permitir. Até lá.